dois números. É dizer se um é maior, se é menor ou se são iguais. Tá? Isso vocês provavelmente vão fazer em algoritmos, algum exercício básico comparando dois valores. Tá? Porque isso aí é básico para quem está começando a fazer. Tá? E dá para fazer várias analogias com programação que está sendo feita aqui, só que eu estou fazendo aqui em hardware, estou fazendo em eletrônico, tá? Em sistemas digitais. Então o que eu tenho que ter? Minha caixinha tem que ter a entrada dos dois valores, o A e B, que são de 2 bits cada, e na saída 3 lâmpadas, que vai acender, dizendo se A é maior, se é menor ou se é igual. Então as 3 lâmpadas estão sintetizadas aqui pelas 3 saídas. Cada uma corresponde a um resultado. Na entrada eu tenho os dois valores, só que como esses dois valores são dois números de 2 bits, na verdade quantos bits eu tenho na entrada? 4. Então está aqui. A tabela verdade tem as 4 entradas e tem as 3 saídas. Só que para começar o exercício eu vou esquecer essa linha aqui e vou me ater para o que está aqui. O valor de A e o valor de B. Tá? Então eu quero montar isso aí. Como é que a gente vai fazer isso aí? E tem outros exercícios bem semelhantes na lista que eu passei para vocês lá no portal, que tem a mesma ideia. Tá? O enunciado, ele serve para mim, a partir da interpretação do problema, poder preencher a tabela verdade. Porque depois que uma tabela verdade está preenchida, o problema é só braçal, é só automático, é botar mapa de canoa e tentar encontrar a solução. Você não tem mais nada de desenvolvimento. Desenvolvimento vai ser fazer a expressão. Tá? Mas até lá eu preciso da tabela montada. E ele diz que, tá? Desconsiderando então isso aqui, que o valor de A é formado por esses 2 bits e o valor de B é formado por esses 2 bits. Então, se eu tenho um número de 2 bits, eu tenho um valor que pode variar entre 0 e 3. Tá? Então, primeira linha. A é 0, B é 0. A é maior, igual ou menor? Então, 1 vai ali. Aquela é a saída que tem que ter 1. Na segunda linha, o A está em 0 e o B está em 1. Ele é maior, é menor? Ou é maior, é igual ou é menor? Menor. Ele é menor. Na segunda, 0 com 2 também é menor. 0 com 3 também é menor. Aqui eu tenho o A em 1 e o B em 0. É maior, menor ou igual? Maior. Então está aqui 1. Aqui eu tenho o A em 1 e o B também em 1. Aqui o A é 1 e o B é 2. A é menor. O A é 1 e o B é 3. A é menor. Aqui, o A é 2, o B é 0. A é maior. O A é 2, o B é 1. A é maior. O A é 2 e o B é 2 também. São iguais. Aqui 2 com 3, o A é menor. 3 com 0, o A é maior. 3 com 1, o A é maior. 3 com 2, o A é maior. 3 com 3, são iguais. E a partir daí, eu não preciso mais saber, ou melhor, não é mais necessário eu lembrar do que se tratava o meu problema. Eu tenho agora que só fazer, quer dizer, o que não me interessa mais agora é isso aqui. Eu tenho 3 tabelas verdades para construir. Eu tenho aqui o meu circuito, para mim ter aqueles 3 fios na saída, vai depender de 3 circuitos. 3 circuitos que vão ser caracterizados por esses resultados que eu vou botar lá na tabela para montar. Não entendi. Entendeu? Nada. Eu não entendi o quanto tu falou o que é maior e o que é menor. O 2 é maior? É menor? É menor. É menor. Tá. Que número eu tenho aqui? Tá, esse é um binário. No caso, 1 e 2. Tá, isso aqui que número é? Esse é 2. Que número é esse aqui? Esse é 3. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. A é maior do que o B, A é igual a B ou A é menor do que o B? O A é menor do que o B. Qual é a coluna que indica que A é menor? A terceira, ó. Então aqui eu ponho 1. Agora eu capito. Ah, eu botei na saída, eu simbolizei.
O que é a tabela verdade? A tabela verdade é como deve funcionar o circuito. O circuito tem que funcionar assim. Por isso, então, eu primeiro monto a tabela, com todas as alternativas e todas as respostas que o circuito tem que dar. Depois que eu tenho a tabela pronta, o que eu vou fazer? Vou construir o circuito. Só que eu vou tentar construir o circuito o mais simples possível. E para simplificar, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui todas as alternativas que eu preciso. Vou passar elas para os mapas. Tá? Por exemplo, quando a lâmpada tem que acender dizendo que A é maior, ela só tem que acender nessas situações aqui. Ela só acende aqui nessas situações, nenhuma outra ela tem que acender. Então, qual é a lógica dessa saída dizendo que A é maior que B em relação ao X, Y, Z e T? Mapa de Carnot eu vou descobrir. Tá? Então eu vou botar as informações que eu tenho ali no mapa de Carnot para poder resolver. Então aqui, vamos dividir aqui de 4 em 4. Tá? Para mim fazer as colunas. Primeiro mapa, aqui, tudo zero. Depois, 1 e o resto zero. Na última coluna, 1, 1, 0, 0. E aqui, tá? Minha guia. Tá? A coluna é essa aqui, 1, 1, 1 e 0. 1, 1, 1 e 0. Agora o S2, do meio. 1 e o resto 0. Na outra coluna, 0, 1 e o resto 0. Na última coluna, 0, 0, 1 e 0. E na coluna de cá, 0, 0, 0 e 1. Tá? Ó, se o XY é o A e o ZT é o B, só podia ter dado a coluna, né, a diagonal, porque o A é igual ao B. E o último mapa, que é quando o A é menor do que o B, eu tenho aqui 0, 1, 1 e 1. Depois aqui 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1. Depois 0, 0, 0, 1 na última coluna, 0, 0, 0 e 1. E aqui tudo 0. Então ali estão os 3 mapas que eu tenho que resolver e construir o circuito com o menor número de portas lógicas. Então vejam, a primeira parte do trabalho é de interpretação do problema, que é para preencher isso aqui. É uma parte, né? Normalmente, esse tipo de exercício, a parte de interpretação exige que vocês lembrem da parte inicial da matéria. Conversão binária, representação de números binários, números com sinal. Onde é que tem, a matéria entra toda? Entra toda. A primeira parte para poder fazer os exercícios. E agora eu vou seguir com o resto, que é um mapa de Carnot. No S1 eu tenho o quê? Esse grupo de 4, esse outro aqui que é de 2 e esse outro aqui para montar a minha expressão. Nesse grupo de 4, que compreende essas duas colunas e essas duas linhas. Olhando primeiro para as duas colunas, fica x em 1. O y varia, cai fora. Nessas duas linhas, o z em 0 fica. O t cai fora. Então, nos 4 ali ficou isso aqui. Tá? Agora, olhando para esses dois aqui, que estão nessas duas colunas e nessa linha. Aqui vai sobrar y. Tá? E o z e o t nessa linha estão sempre constantes em 0. Z negado, t negado. Esses dois aqui, que estão nessa coluna, estão com o x e o y sempre em 1. E essas duas linhas onde eles também compreendem, quem fica constante é o t em 0. O que mais eu posso fazer nessa expressão que está aí? Sempre que eu quero projetar um circuito, construir um circuito, lembrem, é sempre o mais simples que eu puder. O que aparece no mapa ali que de repente me indica que existe alguma coisa que ainda possa simplificar? Não tem diagonal, não tem paralelismo, não tem simetria. Mas eu tenho dois agrupamentos de mesmo tamanho com 50% de sobreposição. Os dois grupos de dois uns
tem metade em comum. O que dá para botar em evidência? Y e T negado. Não, YT. Isso é mais simples do que isso aqui em termos de circuito. Então lembre, toda vez que vocês encontrarem agrupamentos de sobreposição, tem variável para colocar em evidência. E muitas vezes no short também vai ter que fazer isso para encontrar e poder seguir adiante para a gente achar o short. Aqui não é para achar short, é apenas para fazer o circuito mais simples. Aí isso vocês têm que fazer. Vou passar agora para o S3 porque ele tem uma simplificação bem parecida, né? Quase que a mesma coisa, tá? Aonde eu tenho no grupo de 4 fica X negado, Z normal, né? Nesse grupo de 2 aqui eu tenho, tá? X negado, Y negado e T. Nesse grupo de 2 que está aqui, tenho Y negado, ZT. Esses dois grupos de 2 estão com sobreposição de metade? Sim. Então eu tenho alguma coisa aqui para colocar em evidência. O que tem em comum aqui? Y negado. Bom, primeiro eu vou botar o primeiro termo que é o X negado zero. Então, Y negado e o T. Y negado e T estão em comum. Então eu ponho em evidência. Tiro o Y negado e o T, sobra X negado. Tiro o Y negado e o T, sobra Z. Então aí as duas expressões. Agora a expressão que vai me dar um trabalho um pouco maior é a do S2. Porque eu tenho que valores eu vou poder... Tem como agrupar isso aqui? Não. Tá todos os 4 uns estão sozinhos, não tem vizinhos. Então a expressão do S2 vai ter que ser a de os 4 uns separados. Né? Então aqui eu tenho X negado, Y negado, Z negado, T negado. Dá para virar que aqui lá de cima, lá em... Não. Então em diagonal não se agrupa em mapa de canônico. Tem que estar, se fosse os 4 cantos, daria. Só os 4 cantos simultaneamente. Ou se tivesse em paralelo, de cima, não tem vizinho. Então esse outro um aqui é X negado, Y, Z negado, T. Esse um aqui, X, Y, Z e T. Esse aqui, X, Y negado.